Verifica se sabes. Observe os circuitos A e B. Indica o número da associação de lâmpadas em cada circuito. Eu tenho aqui estes dois circuitos. Se vocês repararem, cada um deles é formado pelos mesmos componentes. Isto é, o circuito A é formado por 3 lâmpadas e o B também por 3 lâmpadas, L1, L2 e L3. Cada um deles também tem uma pilha e cada um deles também tem um interruptor que está fechado. Não se esqueçam que, quando o interruptor está fechado, o circuito está ligado. Se o interruptor está aberto, o circuito está desligado. Agora, a configuração de cada um destes circuitos é diferente. Se vocês repararem, então, eu aqui tenho apenas um percurso disponível para os eletrons. Aqui eu tenho mais do que um percurso. Vamos explorar melhor então a diferença entre estes dois circuitos. E para isso eu vou usar esta simulação. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar construir cada um destes circuitos. Eu tenho aqui então estas 3 lâmpadas que estão todas seguidas. 3 lâmpadas. Vou arrastar aqui 1, 2, 3. Tenho uma pilha, neste caso é a minha bateria, e tenho aqui um interruptor. E agora vou ligar aqui os componentes do circuito. Eu tenho aqui criado o meu primeiro circuito, o circuito A. Para criar o circuito B, o que é que eu vou fazer? Vou aplicar a mesma coisa. Tem as mesmas 3 lâmpadas. Pronto, e agora vamos tentar perceber qual é a diferença entre estes dois circuitos. Tenho aqui então o meu circuito A e aqui o meu circuito B. Vou fechar aqui este interruptor. As 3 lâmpadas estão ligadas. Venho fechar aqui este interruptor também. E as 3 lâmpadas também estão ligadas. Neste segundo circuito, que será o meu circuito B, esta componente que aqui está, eu vou desenhar isto aqui. Este componente, esta parte deste circuito que aqui está, é designado por ramo principal. Estes que estão aqui assim, vou alterar aqui de cor. Este que está aqui, esta parte que está aqui assim também, e esta que aqui está, designam-se por ramificações. Neste caso, este circuito tem 3 ramificações. Ok, então, e qual é a diferença entre este ramo principal e estas ramificações? Vamos olhar aqui para a nossa simulação. Nas ramificações, verifica-se que há uma divisão da corrente elétrica. Aqui assim, neste ponto, que se designa por NO, eu consigo verificar que a corrente elétrica é dividida. Acontece o mesmo aqui assim, também neste NO. Aqui assim, neste NO, verifica-se que há novamente uma junção da corrente elétrica. Então, o ramo principal é onde não há qualquer divisão em termos de corrente elétrica, e as ramificações são, digamos que, caminhos alternativos por onde as cargas elétricas podem passar. Aqui assim, neste circuito A, não tenho caminhos alternativos. Não faz sentido falar-se em ramificações nem ramo principal. Aqui
Como as cargas elétricas têm mais do que um percurso disponível, então já faz sentido em falar em ramo principal, assim como em ramificações. Não se esqueçam que as ramificações são caminhos alternativos para a passagem de corrente elétrica e onde há uma divisão da corrente elétrica. Assim sendo, quando nós estamos perante um circuito em que a corrente elétrica tem apenas disponível um só percurso possível, diz-se que as lâmpadas estão associadas em série. Neste caso, quando a corrente elétrica tem mais do que um percurso disponível para passar, diz-se que estamos perante uma associação de lâmpadas em paralelo. Assim, e usando a síntese da página 156 do vosso manual, tenho aqui a associação de lâmpadas em série. Percurso para a corrente elétrica. Um só percurso para as cargas elétricas. Isto que está aqui é uma associação em série. Se tem dois ou mais percursos para as cargas elétricas, então estou perante uma associação de lâmpadas em paralelo, que é o que nós temos ali naquela simulação. Neste caso, nós temos aqui uma associação de duas lâmpadas. Na nossa simulação, temos uma associação de 3 lâmpadas. Agora, respondendo aqui às nossas questões, observe os circuitos A e B, indica o número da associação de lâmpadas em cada circuito. Então, o A estou perante uma associação de lâmpadas em série. No B, estou perante uma associação de lâmpadas em paralelo. Isto é a pergunta 1.1. Vamos à pergunta 1.2. Representa esquematicamente cada um dos circuitos. Então, tenho aqui esta pilha, que se representa pelo seguinte símbolo. Tenho aqui um interruptor, que neste caso está fechado. Tenho aqui 3 lâmpadas, a lâmpada L1, L2 e L3, que se representa desta forma, e que estão ligadas e associadas em série. Quero chamar a atenção aqui para o seguinte. Esta lâmpada que está aqui assim, eu podia também colocá-la neste local. Ela continuaria ligada em série. Agora vamos ao circuito B. Tenho aqui novamente uma pilha. Tenho um interruptor que está fechado e que se encontra no ramo principal. Tenho aqui também 3 lâmpadas que estão associadas e ligadas em paralelo. Isto é completar a terceira ramificação. E pronto, a minha pergunta 1.2 já está concluída. Já agora vou representar aqui lâmpada L1, a lâmpada L2 e aqui a lâmpada L3. Da mesma forma, aqui, pergunta 1.3. Associa a afirmação seguinte em verdadeira e falsa e justifica. Em qualquer um dos circuitos, quando se abre o interruptor, todas as lâmpadas são apagadas. Vamos verificar a veracidade desta afirmação recorrendo a esta simulação. Tenho aqui então o meu interruptor que está fechado e vou abri-lo. O que é que acontece? O que acontece é que quando eu abro este interruptor, todas as lâmpadas ficam desligadas. Ou são desligadas. Isto acontece porquê? Recordando aqui o que está na síntese do vosso manual, numa associação de lâmpadas em série, existe apenas um só percurso para as cargas elétricas. Então, quando eu estou a abrir aqui o meu interruptor, como existe apenas um só percurso possível para a passagem de corrente elétrica, eu aqui estou a interromper este percurso.
Consequentemente, como as cargas elétricas não têm maneira de... não têm outro caminho possível, todas as lâmpadas são desligadas. Vamos verificar agora o que é que acontece aqui no circuito B, onde existe uma associação de lâmpadas em paralelo. Atenção para o seguinte, eu tenho aqui este interruptor que está ligado aonde? Este interruptor está ligado no ramo principal. E como está no ramo principal, todas as cargas elétricas têm de passar por este percurso, por este ramo. Ok, então, se eu abrir aqui o meu interruptor, todas as lâmpadas são desligadas. Agora vamos ver a diferença entre um interruptor que está instalado no ramo principal e outro interruptor que está instalado numa das ramificações. Vou fechar aqui este interruptor. Vou abrir este interruptor que está aqui assim, nesta primeira ramificação. E o que é que aconteceu? O que aconteceu foi que apenas esta lâmpada, presente nesta ramificação, ficou desligada, foi desligada. As outras continuaram em funcionamento. Isto é, elas continuaram ligadas. Então, de uma forma geral, se eu tenho um interruptor que está instalado no ramo principal, ele irá conseguir controlar todas as lâmpadas que estão instaladas no circuito. Se eu tiver um interruptor que está instalado numa das ramificações, ele irá controlar apenas as lâmpadas que estão instaladas nessa ramificação e não terá qualquer influência no funcionamento das outras lâmpadas instaladas em outras ramificações. E isto é o que está aqui também no vosso manual, na síntese. O que um interruptor comanda? Numa associação em série, um interruptor comanda sempre todas as lâmpadas. Numa associação de lâmpadas em paralelo, se o interruptor estiver instalado no ramo principal, ele comanda todas as lâmpadas. Se ele estiver instalado numa ramificação, ele comanda apenas a lâmpada da ramificação, porque ele irá apenas interromper a passagem de cargas elétricas nesta ramificação e não nestas outras. Respondendo então agora à questão 1.3, classifica a afirmação seguinte em verdadeira ou falsa em qualquer um dos interruptores. Quando se abre um interruptor, todas as lâmpadas estão apagadas. Eu já vi que esta afirmação é verdadeira. Então, esta afirmação é verdadeira. No circuito A, o interruptor comanda todas as lâmpadas porque se trata de uma associação em série, onde existe apenas um percurso para a passagem da corrente elétrica. No circuito B, o interruptor também comanda todas as lâmpadas porque está instalado no ramo principal do circuito, deste circuito onde as lâmpadas estão associadas em paralelo, onde todas as cargas elétricas têm de passar, isto é, todas as cargas elétricas têm de passar aqui no ramo principal. Então, se eu interrompo este ramo principal, isto é impedir a passagem da corrente elétrica. Imaginem o seguinte, vamos pensar no seguinte exemplo. Então, imaginem aqui, para perceberem melhor este exemplo, esta situação. Tenho aqui a Ribeira Quente, já toda a gente foi e esteve na Ribeira Quente. E penso que toda a gente sabe que para ir para a Ribeira Quente existe apenas um caminho possível. Eu vou chamar este caminho que está aqui assim como sendo o meu ramo principal. Ora bem, então, para que os carros, todo o trânsito, consiga sair da Ribeira Quente, para, por exemplo, ir para as Funas ou para a Povoação, tem de passar por este caminho. Se este caminho, que é o ramo principal, for interrompido, o que acontece? Não existe maneira do trânsito sair da Ribeira Quente, porque este é o único caminho disponível. Todos os carros têm de passar por aqui. Então, tal como aqui no meu circuito,
Se este ramo principal for interrompido através da abertura aqui do meu interruptor, então não há maneira de haver passagem de corrente elétrica. Agora, imaginem que aqui o ramo principal não é obstruído, não está tapado, não está interrompido, e que agora eu tenho dois percursos disponíveis, dois destinos possíveis, e tanto posso ir para as furnas como posso ir para a povoação. Se este caminho que está aqui assim estiver interrompido, ok, muito bem, vai interromper o trânsito que irá seguir para o destino das furnas, mas não irá interromper aquele trânsito que terá de ir ou que irá querer ir para a povoação. Então o mesmo se passa aqui. Se esta ramificação estiver interrompida, pronto, é tal história. Não há passagem de corrente elétrica através pela lâmpada L1, mas não irá interferir na passagem da corrente elétrica nas lâmpadas L2 e L3.